Para quem ainda não cumprimentei, graça e paz, que hoje o Senhor possa falar nos nossos corações, né? Porque mesmo a gente trazendo a palavra durante a ministração, Deus fala também conosco no coração, né? E, e hoje, ontem, né, pastor, que a gente falou, e ele falou, o senhor consegue trazer, ou foi domingo, não me lembro, e posso trazer a palavra na terça-feira? Foi domingo, foi domingo. Domingo, né? Aí Deus me mostrou algumas coisas da época do meu ministério, né? Sempre Deus falou sobre libertação, sobre cura para mim, né? E para quem não sabe, o pastor acho que sabe, eu devo ter contado a ele já, eu fui, durante 20 anos, espírita, kardecista, o chamado mesa branca, né? Não sei por que mesa branca, talvez porque a gente colocava toalha branca na mesa, e ali eu vivi muitas coisas, eu aprendi Ô, coisas, e eu não conhecia esse... Pastor Carlos, eles chamam Oi. mesa branca porque eles não mexem com magia, né? Sim, Por isso que exatamente. chama mesa branca. Mas poderia ter tido outro nome, né? Mas tudo bem, não é magia, nada, muito pelo contrário, a intenção ela sempre foi boa, mas servindo o Deus errado, né? Mas, enfim, eu aprendi muita coisa dessa área, né? Ali. E aí, quando Deus falou que o ministério era de libertação, de cura, a primeira coisa que vem à mente da gente é a libertação do espírito, aquilo que a gente vê, né? Pessoas tomadas pelo maligno, você faz a libertação dela. E, na verdade, meu ministério tem se revelado um pouquinho diferente. Não que eu não faça isso, já fiz libertação, faço, mas o ministério tem se mostrado diferente, um outro tipo de libertação. Porque eu tenho aprendido que 98, 99% das libertações não são de espíritos malignos, mas são de libertações da alma, libertação do espírito, traumas que a gente guarda. Então, essa libertação é tão importante quanto, porque quando a gente está preso em uma das coisas dessa, Satanás, que ele é o acusador, ele faz isso conosco. Ele nos acusa dessas coisas, e aí a gente acaba ficando preso nisso, acaba achando que a gente não é verdadeiramente o filho de Deus, a gente não pode estar livre, não pode viver uma vida feliz, né? E a gente fica preso em certas coisas. Então, hoje é terça de libertação. E quando nós falamos sobre isso, a libertação é mais profunda do que isso. Porque existem pessoas que estão presas não por correntes visíveis, mas por dores invisíveis. Presas em traumas, em rejeição, em palavras que foram proferidas, em lembranças ruins, em feridas da alma verdadeiramente, né? Tem gente que está na igreja, está em Cristo, mas emocionalmente está aprisionada naquilo que sofreu, naquilo que passou, né? Então, as pessoas às vezes sorriem por fora, mas carrega guerras silenciosas dentro, né? E que a gente procura se ver livre dos pecados, mas não consegue se ver livre dessas coisas. E aí Satanás aproveita disso para poder colocar na nossa mente que a gente é um fracassado, que a gente está passando por essas coisas porque merece, ou coisas parecidas, né? Então, essas coisas fazem a gente perder a alegria, faz a gente perder a nossa identidade em Cristo, faz a gente perder a nossa paz, né? Faz a gente perder a vontade, às vezes, de viver. E aí você vê pessoas em depressão e não sabe por quê, né? Porque às vezes é um trauma desse que está lá atrás, guardado, por um motivo ou por outro que você passou na sua vida, por uma situação. Por isso, hoje, o Espírito Santo não quer apenas nos libertar corpos. Hoje ele quer libertar almas aqui. Amém, queridos? Ele quer libertar.
Porque há pessoas aqui que Glória a Deus. venceram muita coisa na vida, mas ainda não conseguiram vencer aquilo que ficou ferido dentro delas. E é por isso que Deus nos trouxe aqui hoje. A pergunta é: quem você se tornou depois dessa dor? Quem que a gente se tornou depois de ter passado por uma situação difícil? Quem que a gente se tornou? A dor sempre tenta mudar o nosso nome. Fracassado, o separado, o medroso. Sempre a dor tenta mudar o nosso nome. Ela quer tirar a nossa identidade. E a identidade nossa, quem deu foi Cristo. Né? A cura da alma é a libertação da identidade. Porque nós temos uma identidade em Cristo. E essa identidade que, em nome de Jesus, nós vamos resgatar hoje. E é para todos nós, viu? Cada um de nós temos uma situação dessa na nossa vida e às vezes está guardado num cantinho tão escuro lá dentro que está numa gavetinha tão grande que você às vezes nem se lembra direito disso. Aí, de repente, quando a gente cutuca aqui para você abrir todas as gavetinhas, você vai se lembrar de alguma coisa que parecia que não era nada, mas que está tirando a tua identidade. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Limpar as gavetas, sabe aqueles cantinhos, a gente vai lá, vai varrer, colocar isso tudo para fora. Porque para ser purificado tem que ser colocado para fora. Nós temos que apresentar isso para Cristo, para que Ele consiga nos restaurar. A gente precisa apresentar isso para eles. Olha, eu descobri que eu tenho isso guardado dentro de mim, e que eu nunca revelei, e que eu nunca contei. Senhor, me ajuda disso, tira isso. Né? Em Salmos 147, 3 diz assim: Ele sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. Isso quer dizer o quê? Que os quebrantados de coração têm feridas. E essas feridas, Ele sara. E em nome de Jesus, vai acontecer aqui hoje. Nós vamos sarar, nós vamos ser sarados dessas feridas. Olha só que em Gênesis 35, 18 diz: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Esse versículo fala do nascimento de Benjamim, o último filho de Raquel, que ela perdeu o filho no parto. Né? Então, existem dores que passam, mas existem dores que entram tão fundo e começam a mudar quem a pessoa é. Né? A dor muda comportamentos, a dor muda emoções, a pessoa fica insensível, a dor muda reações, às vezes a pessoa fica nervosa, fica apática. A dor muda a confiança da pessoa e a dor, principalmente, ela muda a identidade. Essa dor vai nos calando por fora e vai nos transformando numa pessoa diferente daquela que a gente era. Então, tem gente aqui que não é mais como era antes. Lembra de você, em algum momento, que você era diferente, às vezes, mais alegre, podia se ver o sorriso no seu rosto, e você não era triste, não era rude, não era totalmente quieta demais. Então, hoje, nós vamos tentar resgatar isso, em nome de Jesus. A vida bateu, as pessoas feriram, as decepções chegaram na nossa vida, e aos poucos, uma nova versão de nós nasceu. Você acredita que a versão que nós temos hoje não é a nossa versão original? Não é a nossa identidade original? A vida foi trazendo situações para nós que, aos poucos, nós fomos criando essa versão que nós somos hoje. E nós temos uma identidade, uma versão
que é muito melhor do que essa que a gente tem hoje. Então, aos poucos, nós precisamos resgatar essa nossa versão. Porque a versão que nós nos transformamos, às vezes ela está mais fria, às vezes essa versão está mais silenciosa, às vezes essa versão está mais cansada, está mais desconfiada de tudo, porque foi traída, porque foi enganada. Talvez ninguém perceba, porque muita gente, aprendeu a sofrer sorrindo. Pessoas estão sorrindo e sofrendo. O sorriso não é autêntico, ele esconde um sofrimento. A maior tragédia, queridos, da dor, não é o que ela machuca, é o que ela nos transforma. Porque o que ela machuca, a gente sofre aquele momento e pronto. Mas se aquela dor nos transformou numa pessoa que a gente não gostaria de ser, essa é a maior tragédia. A maior tragédia é a gente estar sendo hoje aquilo que a gente não é. E quantos de nós estamos assim? E quantos de nós, em alguns momentos, nós somos assim? Aí você olha daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você ignorou, fala, mas parece que esse não sou eu. O que está acontecendo? O problema não se trata de apenas sentir dor. O problema é quando a dor começa a definir quem você se tornou. Porque se você é fruto da dor, não é a identidade original que Deus te deu. É uma identidade transformada, mudada. A dor altera a identidade. Em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, o nosso coração tem que estar blindado a todos os acontecimentos, a toda dor, para que a nossa identidade não seja alterada. O inimigo sabe, ele sabe. Se atingir a alma, ele atinge a sua identidade. Nós temos uma identidade em Cristo, não podemos deixar o inimigo atingir a nossa alma. Ele usa situações, pessoas. Então, às vezes, hoje, a libertação que nós precisamos é de não ouvir mais Satanás acusar a gente. Às vezes nem é mais o pecado. Às vezes, a libertação que nós precisamos é deixar de ouvir acusações de Satanás. Por isso que existem pessoas hoje emocionalmente cansadas, trancadas em si mesmo, inseguras, sem alegria, vivendo apenas e se defendendo. Veja de tudo isso que a gente está falando, se você não se sente um pouco assim, ou se você não se identifica com alguma dessas coisas. Porque dores e traumas, todos nós temos. Nós não podemos deixar, permitir que Satanás nos acuse, e que Satanás nos transforme a nossa identidade por essa acusação. Mas escute isso que eu vou te falar. Você não nasceu assim. Não mesmo. A vida foi empilhando dores em nós. Palavras, rejeições, abandono, comparações, traições, humilhações. Isso vem sendo empilhada em nós, né? E a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós temos que vencer. E esse é o mundo. Satanás, ele não aparece, em 99% das vezes, ele não aparece na figura de um demônio, de um chifrudo, de uma aparência feia. Não. Ele encosta em nós, sussurra os nossos ouvidos e faz acusação sobre nós. Está vendo o que aconteceu? Ninguém quer saber de você, não.
Está vendo o que aconteceu? Você não tem capacidade para isso, não. E aí as portas são trancadas na nossa vida, as coisas não acontecem. E sem perceber, a dor começou a criar uma nova versão sua. A dor ela vai transformando a gente em uma outra pessoa. Às vezes, você sobreviveu, mas deixou parte de você no caminho. Sentimentos, emoções, parte da sua identidade, você foi perdendo durante a jornada, durante o caminho. E isso é uma coisa triste, porque a gente acha que não tem mais direito àquilo que a gente perdeu. Tem dores que não matam, apenas muda quem você é. Entende? Se transforma numa outra pessoa. Se a gente não vê isso em nós mesmos, a gente vê nas outras pessoas. Nossa, essa pessoa era tão agradável, essa pessoa era tão feliz. O que aconteceu com ela? A gente viu o sorriso no rosto dela sempre. O que aconteceu? Foram essas coisas que foram transformando a identidade. Nós não podemos permitir, porque a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Não está nas acusações de Satanás. A dor criou reações que Deus nunca plantou em nós. Deus não plantou essas coisas em nós. Mas as dores fizeram isso conosco. Né? Então, tem gente aqui que não consegue mais confiar em ninguém, por exemplo. Outros não conseguem mais amar como amava antes. Outros perderam a alegria da alma. E pior, acharam que isso virou personalidade. Ou seja, não, na verdade, eu sou essa pessoa agora. A minha personalidade é essa. Mas não. Isso é a ferida que está falando. Não é Deus. Porque Deus conhece a tua identidade. O trauma é silencioso da alma. Tem gente, irmãos, que pensa que trauma é apenas algo grande, visível, escandaloso. Aconteceu uma tragédia na sua vida, uma coisa muito grande, uma morte, um acidente grande. Causa traumas? Causa. Mas tem gente que trauma é só isso. E não é. Tem coisas pequenas que são traumas da nossa vida. Trauma também é aquilo que ficou sozinho lá, dentro de você. Sabe aquilo que ficou lá dentro, guardadinho? Essas gavetinhas que nós falamos hoje aqui. Foi a dor que ninguém percebeu, que você teve. Foi a lágrima que ninguém viu. Isso é um trauma. Foi a palavra que entrou e te machucou, mas você não deixou ninguém perceber. E essa palavra nunca mais saiu de você. Nós precisamos hoje aqui nos libertar de tudo isso. Essa libertação vai transformar a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Olha só o que Provérbios 18:14 diz. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O que ele está dizendo aqui? Que o homem sustenta a enfermidade, a doença, a parte física. Mas e o espírito abatido? A depressão? Quem suportará? Ou seja, é mais difícil sustentar essas coisas, esses traumas, às vezes, do que uma dor física, do que um problema, uma doença, uma enfermidade. Isso é muito sério, queridos. A Bíblia está mostrando que existem feridas invisíveis. Feridas da alma. Assim como Naamã, né? Tinha lepra, mas em cima daquela carapaça dele, ninguém sabia que embaixo estava tudo cheio de lepra. Nós colocamos a armação do grande soldado, às vezes, para esconder a lepra que está nos corroendo por dentro.
E essa libertação a gente precisa. Hoje aqui, o que nós estamos fazendo é fazendo como Naamã. Nós estamos mergulhando 7 vezes no Jordão. Porque de lá nós vamos sair limpo dessa lepra que nos corrói, que nos consome. Porque tem dores que não aparecem no corpo, mas adoecem o interior nosso. E é dessas dores que a gente está falando hoje aqui. O trauma, queridos, não fica parado. Ele começa a controlar as áreas da sua vida. Da emoção, do amor, da prosperidade. Prosperidade sim. Que você passa a não acreditar mais que você é capaz. Você é um derrotado. Que a tua vida é assim mesmo, que essa é a sua identidade agora. Mas não é. Esse trauma, às vezes, ele segura para você não amar, ele segura para você não confiar, esse trauma segura para você não prosperar, ele segura você para não avançar, e segura você para não viver o novo de Deus. Tem gente vivendo presa em dor antiga aqui. Nós vamos nos livrar hoje, todos nós, das dores antigas. O corpo cresceu, mas a parte da alma ficou parada naquele dia do trauma, naquele dia da ofensa, naquele dia da separação, naquele dia da humilhação. Muita gente não vive pela fé, vive pela defesa, cria uma defesa. Feridas abertas se tornam prisões invisíveis. Essas feridas que estão abertas no emocional, na nossa alma, elas nos aprisionam em coisas invisíveis que é só você e Deus que sabe. Se é só você e ele vai curar isso. O Espírito Santo manda dizer hoje, aquilo que ficou sozinho no seu coração, eu vim tocar hoje. Amém, glória a Está no Deus. seu coração, o Espírito Santo vai tocar hoje. Ele vai tocar, ele vai tocar. Aleluia, eu creio. Isso vai ser arrancado de você. Deus, aleluia. E amanhã a sua identidade é outra. Em Porque nome de essa noite o Jesus. Senhor nos veio para nos libertar. Ora por mim aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Oi. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá de Gênesis 35, 18, que quando eu falei de Raquel, né? Nessa passagem, Raquel está morrendo. E olha o nome que ela coloca no filho, queridos. Benoni. Significa o filho da minha dor. Isso é muito profundo, porque a dor sempre tenta nomear pessoas. A dor sempre tenta dar uma identidade para as pessoas. A rejeição tenta te dar um nome. O abandono tenta trocar o seu nome. O trauma tenta dar um nome novo para você. Tem gente aqui que, sem perceber, passou a viver pelo nome que a dor deu. A pessoa vive essa identidade, dessa dor, desse momento, dessa rejeição. A dor chamou alguns de indignos, de esquecidos. A dor chamou pessoas de rejeitadas. A dor chamou pessoas de sem valor. A dor chamou pessoas de abandonados. Mas existe algo muito poderoso nesse texto de Raquel. Raquel chamou de Benoni, mas Jacó interrompeu na hora e disse, não, o nome dele será Benjamim. Toda vez que a dor quiser colocar um nome em você, você fala, não, eu sou filho da promessa.
Eu não sou rejeitado, eu não sou acusado, eu não sou abandonado, eu não sou triste, eu sou filho da promessa. Sabe por quê? A dor tentou chamar o filho da dor, mas o pai chamou o filho de filho da promessa. O nosso pai lá em cima não permite que te coloque o nome de você em filho da dor, porque ele conhece a tua identidade e ele está dizendo, você é o filho da promessa. Aleluia! Glória a Deus. Ei, camaracho. Deus manda te dizer hoje aqui, queridos. Eu não Aleluia. vou deixar sua dor definir a sua identidade. Não vou deixar. Glória a Deus. Aleluia. O trauma tenta dar novo nome para sua vida. A dor queria redefinir sua história. Mas você não é o que sofreu. Você não é o abandono que viveu. Você não é a rejeição que enfrentou. A dor tentou chamar você de Benoni, mas Deus ainda te chama você de Benjamim. O céu não conhece a identidade que o trauma te chamou. Lucas 4,18. O Espírito Santo é sobre mim. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Jesus não veio apenas salvar pecadores. Ele veio restaurar almas. O mundo manda esconder, Jesus manda revelar. O mundo manda endurecer, mas Jesus manda voltar a viver. Sabe qual é o antídoto para tudo isso, queridos? Nós temos que reconhecer a nossa ferida. O que você esconde continua controlando você. Nós temos que pôr isso para fora. Como Naamã, a gente tem que mostrar a nossa lepra. Pare de se identificar com essa dor. Pare, eu sou rejeitado, eu sou quebrado, eu sou falido, eu sou separado, eu sou doente. Para. Você passou pela dor, mas ela não pode possuir a tua identidade em Cristo Jesus. Volte para a voz de Deus. Jeremias 1,15. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Ele conhece a sua identidade, desde quando você nasceu. Ele não conhece essa identidade que foi colocada em você por causa dos traumas. Deus conhece a sua essência, sua identidade original, quem você era antes dessa ferida. Deus ainda chama você pelo nome original, queridos. Preste atenção nisso agora. Talvez a vida feriu você tanto que você já não sabe mais quem é. Talvez uma guerra silenciosa dentro da sua alma. Talvez você esteja vivendo apenas no automático. Mas hoje, Jesus entrou aqui. Ele não veio apenas aliviar a sua dor. Ele veio devolver você quem você era antes dessa dor. Hoje Deus está quebrantando. Está quebrando identidades falsas, está quebrando prisões emocionais, está quebrando vozes de dor, está quebrando mentiras antigas sobre você, está quebrando traumas escondidos. Quem você se tornou depois da dor? Hein? Não precisa ser o seu destino. Se você precisa de cura, de libertação emocional, de restauração da alma, de reconstrução da identidade, de renovo espiritual, levanta a sua mão agora aí. Levanta a sua mãozinha. Se você precisa desse renovo espiritual. Receba isso agora. Porque Jesus ainda restaura almas feridas. Jesus está te chamando de Benjamim, filho da promessa. Amém. Glória a Ou em Deus. outras Aleluia. posições, o filho da honra.
Jesus está te chamando de Benjamim, filho da promessa, o filho da honra. Glória a Deus. Aleluia. A história de Benjamim carrega uma mensagem forte. Alguém que nasceu no meio da dor pode se tornar instrumento de honra, liderança e propósito. Não importa a dor que você... Talvez você se tornou um cristão no meio da dor, mas foi porque você era filho da promessa, porque você era filho da honra. E para nós finalizar aqui, ele manda te dizer, guarde isso no seu coração. Aleluia. Ele manda te dizer aqui hoje, a promessa está viva. A honra está chegando, queridos. Porque ele conhece a sua identidade. E ele está te chamando de Benjamim hoje. O Benoni ficou lá pra... Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração para vocês dentro dessa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e todas essas pessoas, Senhor, que foram marcadas por feridas, por trauma, ou por qualquer outra situação, que um dia ela achou que o nome dela era Benoni, mas o Senhor está dizendo que é Benjamim, filho da promessa. Pai, essa libertação agora, Senhor, acontece no fundo da alma, do espírito dessa pessoa. Ela vai acordar amanhã livre desse peso. Em nome do Senhor Jesus, será uma semana abençoada. Tudo aquilo que impedia ela de prosperar, de caminhar, de entender o valor que ela tem em Cristo Jesus, hoje está sendo restaurado. O filho e a filha da promessa, queridos, estão de volta no caminho, seguindo em direção ao alvo e colhendo todas as bênçãos que o Senhor permitiu e entregou para cada um deles, que ficaram escondidos porque estavam presos na dor. Essa dor cai hoje por terra, em nome do Senhor Jesus, e essas pessoas passam, a partir de agora, receber a libertação da alma, do espírito, das traumas, das dores, das acusações. Tudo isso cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração, querido. Guarde e entenda que você é nova criatura a partir da palavra que o Senhor deu hoje. Receba no teu coração. Guarde no teu coração. Fala, eu sou Benjamim, filho da Eu promessa, sou Benjamim, filho da promessa. filho da honra. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe vocês.